na década de 70, né? Então o crediário começou na década de 70 em Pernambucanas, né? A gente começaram a fazer até 12 vezes, né, no crediário, então foi um grande marco. A fidelização, de fato, ela vem perdendo força e o que gera um desafio adicional, né? Eu acho que investir o tempo no início, planejando bem essa jornada, eu acho que é determinante para o sucesso da operação. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Novo Varejo Podcast, mais um episódio que vamos bater um papo incrível, dessa vez com o Gustavo Maniero, vice-presidente da Pefisa, que é o braço de serviços financeiros da Lojas Pernambucanas. Esse podcast está sendo patrocinado pela Sempre Odonto, nosso parceiro aqui nesse projeto, e mais uma vez com o meu parceiro Tiago. Obrigado Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, Gustavo? E primeiramente, né, a gente queria saber um pouquinho da história da Pernambucanas, da história da Pefisa. Conta aí um pouco pra gente essa história desse grande varejista, né? Centenário, né? Centenária e também com quase 500 lojas espalhadas pelo Brasil. Bom dia, Tiago, bom dia, Pedro, bom dia, audiência aqui do Novo Varejo. Acho que é uma alegria, um orgulho para mim estar aqui hoje. E um orgulho ainda maior, né, por poder falar de uma empresa que eu estou há pouco tempo, mas que eu admiro há muito tempo. Fez parte da vida da minha família, fez parte da minha infância, que é Pernambucanas. Uma empresa centenária realmente, né? Acabou de completar 117 anos no dia 25 de setembro. Uma história que começou em 1908, em Recife, em Paulista, na verdade, com a aquisição de uma companhia de tecidos na época, pelo Herman Lundgren, que era o patriarca aí da família, e depois, né, da morte dele, o Arthur Lundgren foi quem acabou indo para o varejo, né, e começou essa história de Pernambucanas, ainda em Pernambuco, em Recife, foi a primeira loja, e depois em 1910 viemos para São Paulo, né, enfim, e aí construímos essa história maravilhosa de Pernambucanas. Hoje estamos falando de 484 lojas, né, espalhadas praticamente pelo Brasil todo. A gente não está presente hoje só na região norte, está presente, enfim, em todo o sudeste, no sul, no centro-oeste, no nordeste. Então é uma história incrível, né? Uma história de uma empresa que realmente fez parte acho que da vida de muitos brasileiros, da minha em especial, né? Acho que me lembro até hoje da minha infância, quantos não foram os dias que eu estava lá junto com a minha mãe, visitando a loja de Tupã, né, onde eu morava, enfim, onde eu nasci. Então tenho um orgulho muito grande de fazer parte hoje dessa história. Legal. E para emendar aqui, Gustavo, como é que a Pernambucanas, uma pergunta um pouco complexa, mas como a Pernambucanas chegou em quase 500 lojas num país como o Brasil, né, enfim, que tem uma série de desafios, inclusive logísticos, e como é que vocês operam essas lojas, né? Como é que é a estratégia para operar 484 lojas com essa dificuldade e com esse cenário de Brasil? É verdade, Pedro. É uma pergunta muito boa, porque de fato você tem para cada região diferentes realidades, né? E é uma operação que lá atrás, né, até tinha um sortimento diferente, né? A gente acabava operando algumas famílias de produtos que hoje a gente nem opera, né? A gente hoje está muito concentrado em vestuário, em lar, em eletroportáteis e beleza, mas a Pernambucana já operou com linha branca, com informática, com telefonia. Então você imagina que o desafio era ainda maior, né? De um sortimento tão amplo, abastecendo o Brasil todo. De uma rede que já foi talvez a maior rede de varejo do Brasil em termos de quantidade de lojas, né? Hoje é uma operação, acho que muito em linha com as grandes operações, mas já chegou a ser, inclusive, a maior em termos de rede, né? Em tamanho de operação. E, de fato, a gente tem diferentes Brasis, diferentes realidades, tanto do ponto de vista de necessidades, em termos de produto, sortimento, de crédito, né? A gente vai falar muito de crédito aqui, também realidades muito diferentes. E eu acho que a gente vem a cada dia procurando buscar nessa operação uma operação cada vez mais ajustada à realidade de cada praça. A gente é muito forte no interior do Brasil, que tem uma realidade muito diferente, né, das grandes capitais e regiões metropolitanas. A gente, de fato, é uma loja que acaba sendo quase que um shopping da cidade, né? A loja que é uma das principais da cidade, então a gente cumpre esse papel de ser um elemento até de
de conexão com a sociedade realmente, né? E a gente, na medida que a gente vai expandindo para regiões novas, como a gente fez recentemente no Nordeste, a nossa retomada no Rio de Janeiro, a gente vem sempre procurando ajustar a operação, sortimento, a nossa capacidade de distribuição, a realidade de cada uma das operações, de cada uma dessas localidades. Mas é um desafio diário, acho que é um desafio de construção, de tornar a operação, acho que cada vez mais ajustada à realidade de cada praça onde a gente está presente. E, Gustavo, quais foram as suas percepções aí, né, nesses primeiros meses, desde a chegada até agora, sobre o cliente e sobre também essas particularidades de cada loja, né? São mais de 480 lojas, relacionado ao comportamento do consumidor, né? Eu fico imaginando para você fazer uma gestão de mais de 400 lojas, tanto de produto quanto das diversos comportamentos de diversas regiões, né? Eu acho que deve ter sido bem interessante para você, né, que já conhece bem o varejo. Sem dúvida nenhuma, né? A gente estava até falando um pouquinho antes aqui da nossa conversa, né? O vestuário está muito associado ao clima, por exemplo, né? Então, quando você tem um clima mais frio, você tem, obviamente, uma coleção mais carregada em pesados, né, em produtos para o frio. Quando você está no calor, né, são os produtos mais sazonais, ou as coleções ali. E num Brasil como o nosso, né, continental, né, um país continental, você vive essas diferentes realidades ao mesmo tempo, né? Você está vivendo no sul e sudeste uma temperatura mais amena, um frio, e no nordeste está calor. Então você tem ali um desafio de sortimentos, né, de abastecimento ajustado à realidade, ao momento de cada região, e isso a gente vive diariamente, né? Então a gente está tendo sempre que responder ao momento de cada região. Falando um pouco do crédito, né, falando um pouco de pesquisa, o desafio é o mesmo, né? Acho que a realidade que a gente encontra em São Paulo e na região metropolitana é muito diferente do que a gente encontra no interior, né? Por mais que hoje a gente veja um crédito cada vez mais, uma oferta cada vez maior de crédito para os nossos clientes, quando você chega no interior, essa realidade não é exatamente a mesma, né? É diferente de São Paulo, é diferente do Rio, é diferente de Belo Horizonte. Então acho que a gente tem um desafio realmente diário como eu comentei, né, de ajustar a nossa operação aqui, a realidade, ao momento de cada região, de cada praça onde a gente se faz presente. E a gente, enfim, está todo dia buscando ajustar isso da melhor forma. Sobre em relação ao share das lojas, né? Hoje vocês têm mais lojas no estado de São Paulo. Essa é uma ótima pergunta, né? A Pernambucanas, ela, apesar de ter nascido em Pernambuco, né, a gente começou o processo de expansão do varejo em São Paulo. Hoje a gente está muito presente, especialmente em São Paulo, Minas e Paraná, mas o São Paulo, falando tanto de interior quanto de capital, né, região metropolitana, a gente deve estar falando de mais de 50% do nosso faturamento. Então, uma operação hoje muito forte aqui no estado de São Paulo, a gente está muito presente em todo o interior do estado, também estamos muito presentes no interior do Paraná e especialmente em Minas, mas São Paulo realmente tem uma representatividade muito grande. E como eu disse, né, acho que principalmente no interior, a gente de fato acaba sendo, né, a grande vitrine, o grande shopping muitas vezes da cidade, né? A gente acaba entrando em cidades com menos de 100 mil habitantes, né? Então são cidades que muitas vezes outras grandes redes ainda não chegaram, né? Então a gente cumpre um papel importante. Inclusive, nosso sortimento também é mais ajustado à realidade dessas praças, porque você acaba saindo um pouco mais de vestuário e lar, para também ter uma participação maior, especialmente em eletroportáteis, enfim, porque de fato você tem uma representatividade na cidade, na praça, diferente, né? Isso é super interessante, né? Porque você acaba entendendo as particularidades de cada um, né? Principalmente São Paulo, participando com quase 50% aí. E hoje a gente fala muito em dados, né, Gustavo? Você que já trabalha com muitos dados em todos os segmentos, né? Que já esteve presente, mas para o varejo especificamente, né? Cada vez mais se utiliza dados, só que agora é a onda da inteligência artificial, né? Agora a gente só quer saber quais são as novidades em relação à avaliação dos dados, principalmente a Pernambucanas, que já tem uma maturidade em relação aos dados. Eu gostaria de saber
de você, né, se você pode falar tanto da Pernambucanas e da Pefisa, se você já está utilizando inteligência artificial dentro da empresa e dentro da tua operação da Pefisa também. Perfeito, Thiago. Eu acho que esse é um movimento, né, que não temos como deixar de seguir, né? Acho que é um movimento do mercado. Eu acho que o varejo cada vez mais se apoia em suas decisões em dados, então a gente tem procurado cada vez mais trabalhar dados, né, na sua plenitude, para que a gente tenha uma operação cada vez mais ajustada à realidade da nossa operação. E a discussão, né, enfim, e todo o tema da IA e tudo que a gente pode capturar a partir, enfim, né, dos avanços que a IA proporciona, obviamente fazem parte da nossa agenda, né? Acho que aqui é mais do que ser algo que está, enfim, né, algo hypado, né? Como o pessoal gosta de falar. De fato, as iniciativas que a gente vem trabalhando de IA têm se mostrado muito promissoras. E eu acho que a gente está só no começo dessa agenda. Vou dar um exemplo do varejo, quando a gente fala de shooting, né, de você estar ali apresentando uma coleção nova. Quando você coloca IA, puxa, o quão mais simples fica todo esse processo, mais eficiente sobre o ponto de vista de custos, né? Então, essa é uma agenda que sempre consumiu muito dos times de produtos, enfim, de marketing, e a gente tem evoluído de forma muito importante, tem capturado ganhos muito relevantes. Quando a gente fala, por exemplo, em Pefisa, né, a gente fala muito do atendimento, mas da cobrança, né? Puxa, o quanto a gente hoje não aprende ouvindo as conversas, né, entre os nossos colaboradores ou os nossos escritórios parceiros e os clientes, né? E o quanto você pode capturar disso e colocar um agente autônomo para tentar entregar um nível de assertividade ainda maior. A gente está começando a fazer isso, né? A gente não quer, obviamente, reduzir as nossas parcerias, mas a gente também quer testar essa inteligência artificial, o agente autônomo interagindo diretamente com os nossos clientes para tentar ter um nível de interação e assertividade maior. A gente está fazendo isso e tem colhido frutos muito interessantes. Então, acho que tem uma série de iniciativas hoje permeando a companhia. Eu acho que a gente está numa agenda inicial, acho que tem muito caminho ainda a ser explorado, mas no jurídico, né, a gente tem começado agora a trabalhar iniciativas importantes no jurídico para aumentar a nossa eficiência em termos de tempo de resposta, assertividade, improcedência, muitas vezes, de ações que são, né, enfim, movidas contra a companhia. Então, eu acho que tem uma série de iniciativas hoje nas mais diferentes áreas. A gente está num começo dessa jornada, mas o que a gente tem visto é uma agenda muito, muito promissora. É uma agenda em que a gente, de fato, acredita que ela vai nos tornar mais eficiente, mais assertivo, com ganhos importantes, não só do ponto de vista de custos, mas de qualidade. Então é uma agenda que, de fato, a gente está olhando com muita intensidade. E eu acho que alguém tentar vender uma inteligência artificial para você, que é uma árvore de decisão, um machine learning, lá no cola, né? E tem muita gente fazendo isso no mercado, né? Ô, Gustavo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aqui a relevância do peso, né, das lojas em São Paulo, né? 50% do faturamento vem de lojas em São Paulo. Para o teu segmento, isso não é muito uma realidade mais regional, é uma realidade nacional. A concorrência. Então, a gente observa cada vez mais, e eu sempre bato nessa tecla aqui nas nossas conversas, né? O consumidor cada vez mais apegado cada vez menos apegado à marca e mais apegado a preço, a crédito, a CRM. O cara, no final das contas, não está muito olhando se está entrando na Pernambucanas ou no XPTO. Ele está olhando o produto e o preço. Então eu queria entender como é que vocês enxergam e como vocês buscam ter aí a tal da principalidade, né, para o cliente, que é algo que a gente tá sendo tanto dito nos eventos que a gente frequenta aí, que é legal você falar lá, mas beleza, e a prática, né? Como é que você se torna principal para aquele cliente ali? É uma ótima pergunta, Pedro. Eu acho que não tem uma resposta pronta para isso, né? De fato, tem sido um desafio. Eu acho que as relações têm sido cada vez mais transacionais, né? A fidelização, de fato, ela vem perdendo força. E o que gera um desafio adicional, né? De fato, se você não pensar diferente, se você não estabelecer uma dinâmica diferente com a sua base de clientes, a relação fica cada vez mais transacional e menos fiel, né, no longo prazo.
Acho que a gente vem procurando, acho que tem um conjunto de iniciativas, né? Acho que passa por uma série de questões, passa pela experiência do cliente nos nossos canais. A gente agora está trabalhando o digital ainda não é uma realidade tão grande em Pernambucanas, a gente em algum momento priorizou a agenda presencial, a agenda de lojas, mas a gente está retomando. Mas seja no digital, seja na loja, a gente tem que entregar uma experiência incrível para os nossos clientes, né? E eu acho que passa pelo ambiente de loja, passa pelo atendimento dos nossos colaboradores, passa pela nossa experiência de caixa, passa pela maneira como o nosso cliente encontra os produtos com facilidade, e ele encontra ali de fato tudo aquilo que ele precisa para os departamentos que a gente hoje opera. Então acho que tem uma questão de experiência muito forte. Eu acho que existe uma preocupação da gente criar mecanismos de manter a relação com o cliente longeva. E aí a Pefisa cumpre um papel importante, porque a Pefisa também é um instrumento de crédito que está lá no bolso do cliente, e que se naquele momento ele não está voltando à nossa loja para comprar um produto de lar, de vestuário, mas ele está usando o cartão para transacionar, então eu estou entendendo o cliente, estou capturando mais informações e estou tentando devolver isso de alguma forma, entregando produtos que vão ser mais aderentes à realidade dele, ou buscando aqui formas de engajá-lo em produtos financeiros para que ele esteja sempre com a Pernambucanas presente e se lembre numa próxima compra de Pernambucanas. A parte de personalização, e aí principalmente no digital ou nas ações de CRM, né? Como é que eu consigo falar com cada um dos clientes e tocar nos pontos que são importantes para aquele cliente, né? É lógico que essa agenda de personalização é uma agenda difícil, né? Chegar a nível do usuário é sempre um desafio bastante grande, mas acho que a gente vem trabalhando muito para que a gente cada vez mais entenda os hábitos de consumo, a gente entenda as necessidades dos nossos clientes e a gente possa de fato construir uma relação que fale com cada um deles de uma forma diferente, de uma forma especial, de uma forma direta. Então, eu diria que esse é um tema central, né? Acho que quando a gente olha, né, moda, diferente de alguns outros segmentos, é um segmento que um cliente fiel, ele compra 5, 6, 8 vezes no ano. Puxa, muito diferente de alimentação, de farmácia, né, onde ele está sempre ali. Então tem um desafio realmente grande, como é que eu me mantenho vivo na memória, na lembrança desse cliente. E aí tem, acho que, esses N fatores que vão influenciar. A experiência dele dentro da loja, a experiência dele no digital, a relação dele com produtos financeiros, a maneira como eu estou sempre interagindo com esses clientes, a maneira como eu estou estimulando esse retorno do cliente às nossas lojas numa condição que faça sentido para esses clientes. Enfim, acho que tem um conjunto de fatores para que a gente saia dessa relação mais transacional por uma relação realmente de fidelidade. E a gente percebe que quando a gente consegue criar essa conexão, quando a gente consegue criar esse nível de engajamento, a relação é longeva, o LTV desse cliente é bastante diferente, ele de fato consome mais, ele consome com mais fidelidade, ele de fato estabelece uma relação diferente conosco. Acho que esse é o nosso maior desafio em toda essa agenda de CRM e de lojas que a gente vem construindo aí com a nossa base. Tiagão, vou te pedir a permissão para engatar uma segunda pergunta. Você fica com duas aí no crédito. Mas assim, ainda nisso que você está falando, né? A composição do sortimento que vocês têm é algo bem particular, né? A gente estava falando também um pouco agora, antes de começar aqui, sobre a história de produtos de beleza, né? Que vocês incrementaram isso na oferta. Como vocês constroem esse sortimento, inclusive de maneira regional, e o impacto desse sortimento justamente nessa história de se tornar principal para aquele cliente, porque o cliente vai saber, pô, na Pernambucanas não só tem cama, mesa e banho, vai ter também o produto de beleza, por exemplo. Perfeito, acho que é uma ótima pergunta, e você deu um exemplo do segmento de beleza, acho que vale a pena explorar, mais do que eventualmente, né, até margens mais interessantes que você possa ter em famílias com beleza. Acho que a nossa grande busca é, de fato, na linha do cliente se sentir realmente atendido nas nossas lojas, né, especialmente as lojas de interior, onde a gente cumpre um papel diferente. É importante que a gente possa abraçar o maior número de produtos que fazem parte do dia a dia desse cliente, né? Então, quando a gente está falando de estilo, a gente também está falando de moda, né? A gente também está falando de beleza, perdão. A gente também está falando, puxa, como é que eu vou me sentir bem, não só com a minha roupa,
mas com aquilo que, né, compõe o meu look, como eu me apresento para as pessoas. No nosso segmento de beleza a gente fala também, por exemplo, de outras famílias, como por exemplo óculos, como relógios. Quer dizer, como é que eu me apresento? É uma questão de estilo. Beleza faz parte, né, desse estilo que a gente quer apresentar aos nossos clientes, né? Então é um segmento que para a gente é uma extensão do nosso core. Hoje 70% do nosso faturamento vem do vestuário, é a nossa principal família de produtos, né? E a beleza é um produto muito complementar ao vestuário, porque de novo ele entrega o look que a gente busca, né, para os nossos clientes. Então é um segmento, né, ou é um departamento que a gente vem investindo bastante para que a gente possa ganhar relevância. Eu acho que a preocupação é essa, como é que a gente, na linha de como é que a gente se faz presente no dia a dia, como a gente cria essa fidelização, quanto mais a gente de fato endereça todas as necessidades desse cliente, partindo do nosso, talvez do nosso departamento principal, que é vestuário, acho que então mais sucesso teremos nessa jornada, né? E é um modelo de negócio bem interessante, né? A gente lembra que a Renner fez isso, depois a Riachuelo fez, a C&A está fazendo agora, retirando a área de eletrônicos, né? E a Pernambucanas, eu acredito que vocês terão bastante sucesso com isso, né? Porque a gente pensa que é uma área que você consegue explorar uma grande quantidade de SKUs e também a margem é bastante interessante, né, para o business. Sem dúvida nenhuma, acho que você tocou no ponto perfeito, Thiago. De fato, a gente pode explorar uma série de SKUs com margens interessantes, com produtos que são complementares ao nosso departamento principal. E o Brasil respira isso, né, Gustavo? O Brasil é um dos maiores mercados do mundo de beleza. Sem dúvida, exatamente. E nós somos referência, né, para parte do nosso público, né, um caminho natural para que eles busquem esse tipo de produto. Então a gente realmente vem investindo. É um produto que requer algum tipo de investimento diferente nas lojas, porque você tem equipamentos diferentes, você tem uma ilha, né, que é colocada dentro das lojas, com colaboradores acompanhando essa ilha para dar todo... É uma venda assistida, né, diferentemente do lar e do vestuário, que muitas vezes o cliente se autosserve. Aqui é uma venda assistida, em que a gente busca realmente entender, né, os gostos dos nossos clientes, endereçar a melhor solução, o melhor produto, mas a gente acredita muito e é um segmento que deve ganhar cada vez mais, ou é um departamento que deve ganhar cada vez mais força aí junto às nossas lojas. Que legal. Vamos para uma parte também que eu sempre gosto de explorar, é uma parte que é uma parte chata, que é sobre as bets, né? A gente tem visto aí o quanto cresce o faturamento. A gente viu a pesquisa do Ministério da Economia que falou em 17 bilhões de faturamento no primeiro semestre. A gente viu o Galípolo, o presidente do Banco Central, falando que só no primeiro tri as bets chegaram a faturar aí entre 20 e 30 bilhões, né? Na verdade, os números depois foram revisados pelo Ministério da Economia. Qual que, no seu ponto de vista, qual que é a preocupação que vocês têm da Pernambucanas e da Pefisa em relação às bets, né? A gente fala um pouco da saúde mental das pessoas, mas a gente também vê dinheiro expurgado da economia real, né, para ir para um outro tipo de investimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gustavo. Perfeito. De fato, acho que a bet é uma preocupação, né? Acho que é uma preocupação grande, olhando como negócios, né? Olhando como varejo, como produtos financeiros, a preocupação dos dois lados. Acho que quando a gente olha pelo olhar de varejo, de fato a gente vê uma parte do consumo sendo desviado para as bets, né? E isso, a nosso ver, tem crescido a cada mês, né? A gente vê uma agenda realmente crescente de pessoas se endividando, né? Ou, enfim, direcionando parte dos recursos que tem para as bets. Obviamente isso consome parte do recurso que ele teria para consumo no varejo. Quando a gente olha pelo lado de Pefisa, eu acho que a preocupação né, e a gente vê pelos números, se a gente olhar hoje os números de nível de endividamento das famílias, atingindo patamares recordes, índice de clientes negativados, quase atingindo aí 80 milhões de CPFs negativados, a gente vê que de fato a população e talvez até com indicadores que joguem na contramão, porque você vê hoje quase um pleno emprego, com índice de desemprego muito baixo, então você imagina que o cenário é positivo, mas o nível de endividamento é alto, e mesmo estando a princípio num cenário de pleno emprego, a gente vê que de fato as famílias estão sofrendo, e a gente entende que parte disso
tem a ver, né, com esse crescimento das bets. Sem dúvida. Olhando na operação financeira, o risco de inadimplência aumenta, a nossa preocupação em dar mais crédito aumenta, porque muitas vezes esse recurso, ainda que ele não possa ser usado diretamente para uso nas bets, a gente entende que esse dinheiro muitas vezes ele transforma o limite de cartão em dinheiro para fazer consumo depois das bets. Então, obviamente, né, esse consumo das bets agrava um cenário de possível inadimplência e o consumo que, obviamente, acaba sendo prejudicado por isso. Então, acho que é um tema que preocupa, acho que é um tema que deveria estar, de fato, na pauta, né, do governo, né, no sentido de como é que você, de alguma forma, reduz o risco que hoje está instalado, como é que você começa um trabalho de educação também, então educação financeira junto à população. Acho que aqui existe realmente uma preocupação de que isso se agrave a cada dia e a gente tem olhado com muita atenção esse tema e preocupados, né, porque de alguma forma ambas as operações sofrem com isso, sem dúvida nenhuma. Do nosso lado aqui, né, nós sempre fazemos essa provocação sobre esse tema, porque nós falamos com varejo, né? Então, varejistas de vários segmentos, é a proposta do podcast. E o impacto das bets e de várias outras coisas econômicas, eles são muito mais sensíveis no varejo, né? É a primeira camada, né? O primeiro impacto é no varejo. E depois vai desencadeando tudo que acontece. E a bet, cara, é um negócio impressionante, né? Porque a gente também estava falando agora há pouco sobre essa história do cliente usar... da pessoa ter um limite no cartão de crédito, ele joga dentro de alguma plataforma onde o limite ele transforma em cash, em dinheiro, e esse limite ele continua apostando, né? Então, assim, para mim... E ele já vai pagar um spread ali, né? Então ele tá pagando cara, um spread. Ele tá trocando 100 por 90, mas... 100 por 80. Esses 100 provavelmente ele vai pagar em atraso, vai se tornar 110, 120, 150, e os 80, 90 provavelmente ele vai perder. Exatamente. Né? Porque a aposta ela é feita para você perder. Então assim, por mais engraçado e óbvio que pareça, mas Pedro, particularmente acredito que isso é um problema social, isso não é uma questão de opção, de liberdade, né? Então por isso que a gente sempre bate nessa tecla. A gente fala da saúde mental, A gente sempre fala que de bet, porque enfim, é uma oportunidade que a gente tem de tentar alertar quem assiste sobre isso, né? De fato, acho que é uma preocupação social grande, o varejo sente muito realmente, o varejo tem sentido muito. Né? A gente ainda enxerga um cenário macroeconômico difícil, inflação crescendo, taxa de juros elevada, o que torna o custo das operações de financiamento dos clientes mais alta, o nível de endividamento das famílias alto, e aí você tem ainda uma bet, né, que consome parte do recurso já num cenário bastante desafiador. Então, de fato, é um cenário difícil, acho que é um cenário que preocupa, a gente tem olhado com muita atenção esse tema, e a gente espera, de fato, que haja um trabalho de conscientização maior para que esse problema das bets não ganhe proporções ainda maiores, né? Porque, de fato, a gente só vê crescimento, né, nesse sentido. E o varejo realmente muito impactado por isso. Né? E esse episódio que vai ao ar em dezembro, né, a gente já vai estar com mais ou menos aí 1 ano e meio já das taxas das blusinhas, né, que trouxe um alívio para o varejo de moda como um todo o varejo como um todo. E eu acho que um outro ponto também, né, que a gente pode levar em consideração é sobre também a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E depois tem uma outra isenção de quem ganha na faixa de 5 mil até 7 mil e pouco, na qual ele vai ter uma redução também nos próximos anos, né? Qual que é a tua opinião para isso, né? Então a gente tem que falar da coisa ruim, que é das bets, mas depois a gente vem para a coisa boa, né? Não, é verdade. Eu acho que primeiro, até falando da taxa das blusinhas, a gente vai comentar também sobre o imposto de renda. A taxa das blusinhas acho que foi um avanço importante. A gente sabe que é um tema que gera, obviamente, uma certa rejeição por parte da sociedade, né? Porque, de fato, consumir nas plataformas ficou um pouco mais caro, então é sempre uma medida impopular essa, né? Os clientes pagam mais caro hoje para consumir nas plataformas, mas eu acho que ele traz uma equiparação necessária, né? A indústria brasileira, né, e o varejo brasileiro não deveriam ser penalizados em relação a operações de plataformas internacionais. Acho que a gente ainda não buscou essa equiparação, acho que a gente está no caminho, mas o fato da taxação começar a existir, eu acho que já é um avanço importante, né? Acho que o caminho está na direção correta.
E quando a gente fala da questão do imposto de renda, acho que é um tema que nos traz aqui também uma expectativa positiva, né? Principalmente para operações como a nossa. A gente tem uma participação importante no público C, D, que é um público que certamente vai ser beneficiado, né, por essa isenção até R$5.000 no imposto de renda. Então é uma massa, né, de renda adicional que pode ser consumida, né, com responsabilidade, né, aqui falando também dos desafios da BET e de todos os desafios aí das contas que os clientes pagam além do consumo. Mas a gente acredita que sim, que eu acho que parte disso volta para consumo, isso é bom para a economia, e eu acho que a gente vai olhar com muita atenção isso. E o que é interessante, Gustavo, é que nas projeções do governo, eles deveriam fazer uma renúncia fiscal para o próximo ano de aproximadamente 26 bilhões de reais. Então é um número muito interessante, né, para a gente pensar. Se a gente pensar que 70% disso vai para o consumo, para a gente vai ser fantástico, né? Principalmente quem trabalha no varejo. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente tem aqui um potencial de crescimento importante, né? É um excedente de renda aqui que a gente, enfim, não previa e que vai nos ajudar bastante, com responsabilidade sempre. E Gustavo, uma pergunta ainda sobre o varejo, Pernambucanas e também Pefisa, né? Como é que foi esse ano, 25, né? Esses últimos 2 anos, talvez 24, 25, e o que é que você espera para o 26, que aparentemente vai ser bem animado aqui no nosso Brasil? Bom, eu estou particularmente muito animado, né? Acho que como varejo, como um todo, viemos de anos mais difíceis, né? Acho que, especialmente no crédito, a gente viveu, né, momentos mais difíceis, de uma oferta excessiva de crédito, um nível de endividamento alto, que gerou uma inadimplência mais alta. Isso, obviamente, também tirou um pouco da velocidade de crescimento do próprio varejo. Mas o que a gente vê, apesar de ser um cenário ainda desafiador, né, a gente fala que o pior ficou para trás, não, o pior ainda não ficou totalmente para trás. A gente ainda está no pior, né? A gente ainda está vivendo um cenário desafiador, mas eu vejo um 25 melhor, um 25 de avanços importantes, tanto no varejo quanto em produtos financeiros. As operações, acho que retomando aí patamares que a gente almejava. Vejo um 2026 ainda desafiador, porque também tem os aspectos políticos, né? O país sofre muito nesses momentos de transição política. Teremos eleição e Copa, viu, Gustavo? É verdade, tem o fator Copa, que para o varejo nem sempre é tão positivo, né? Porque o cliente está lá acompanhando jogos, não tá nas nossas lojas consumindo. Mas eu vejo que há um processo de melhora, de retomada, a gente está muito confiante, a gente acredita que a gente fecha muito bem esse ano. Uma perspectiva positiva para 26, mas com um cenário ainda desafiador, político, Copa, ainda, né, uma taxa de juros alta, um endividamento alto, mas acho que a expectativa, a perspectiva é positiva. Mas, Gustavo, conta aí, assim, óbvio que a Pefisa, ela virou Pefisa depois, né, mas a Pernambucanas opera com crédito desde sempre, mas se você puder dar um pouco do contexto histórico de como a Pernambucanas teve isso até a existência da Pefisa, para a gente começar essa parte aqui do podcast. Não, muito bacana. E é legal contar essa história de Pernambucanas e Pefisa, porque a Pernambucanas talvez tenha sido uma das grandes precursoras, né, dessas operações de crediário junto às lojas. E várias coisas, a gente vai falar sobre isso aqui. A Pernambucanas sempre está inovando, né? É verdade. A gente talvez tenha sido um dos primeiros varejistas a operar com crediário, se não me engano, na década de 70, né? Então, o crediário começou na década de 70 em Pernambucanas, né? Até então as operações eram todas à vista e, se não me engano, começaram a fazer até 12 vezes, né, no crediário, então foi um grande marco. Na década de 80 entrou o cartão, né? O cartão com vários vencimentos, né? Vários varejistas, especialmente os de moda, tinham, né? Era quase com um crediário utilizando um cartão, né? E aí essa história foi evoluindo, né? Hoje a Pefisa é uma operação extremamente relevante, ela virou uma instituição financeira, então aquele crediário que evoluiu para uma operação de cartão, que evoluiu para uma instituição financeira, para uma CFI que opera hoje com uma amplitude de atuação muito grande, né? A gente opera pessoa física, opera pessoa jurídica, não só nos cartões, né? No private label, no bandeirado, mas também
com crédito consignado, empréstimo pessoal, todas as famílias de seguros, de assistências, conta digital, com Pix, enfim, acho que é um portfólio bastante amplo, especialmente para operações de varejo. A gente opera pessoa jurídica também, a gente cumpre um papel importante junto à nossa cadeia de suprimentos. A gente evoluiu para fora do ecossistema, isso é um negócio muito bacana, né? Hoje a gente tem 4 parcerias com a Carmen Stephens, com o Palmeiras, com a Leroy, com a Autopass. Então é uma operação que ganhou muita relevância no grupo, né? Acho que é óbvio, ela sempre vai cumprir o papel principal, o motivo pela qual ela existiu, que é fomentar os negócios do varejo, né? Permitir que os nossos clientes possam comprar mais, consumir mais junto às nossas lojas. Mas ela alçou voos ainda maiores, e acho que é motivo de muito orgulho. Acho que hoje a gente tem muitos produtos à disposição dos nossos clientes, muitas parcerias que têm nos trazido muito aprendizado também, nos enchido de orgulho. Então acho que é uma história muito rica e que a gente acredita que cada vez mais possa alçar voos ainda maiores. Gustavo, desde que a Pefisa entrou no Palmeiras, foram vários anos de título, então trouxe sorte pra gente. Não, sem clubismo. Mas eu comentei isso aqui anteriormente, né? Assim, quem está assistindo aqui, nossa maior parte do público são pessoas do mercado de serviços financeiros, né? Uhum. E todo mundo sabe que o quão inovador a Pefisa sempre foi, né? Sempre foi uma característica. A gente estava falando aqui mais cedo, há uns, 7, 8, 10 anos, talvez a Pefisa fez a captura de clientes no tablet, né? Então, cara, você entrava na loja, por mais que hoje seja algo comum, né? Todo mundo entra na loja, incomum é você ter a fichinha lá, apesar de ainda existir fichinha de preencher os dados, mas a Pefisa, quando fez isso, foi algo altamente inovador, né? E de lá para cá a gente pode citar várias coisas. A questão da conta digital, de inovar na conta digital, de ter um adquirente, de sair, de bandeirar o cartão. A bandeira do cartão, de fato, outros players grandes como Pernambucanas fazem, mas fazer as parcerias, de ter essas 4 parcerias, sai totalmente da caixa. Como esse DNA da Pefisa é inovador, e como isso deve ser cativante também para você que está lá dentro, né? Muito, né? Eu acho que tocou em pontos importantes, né, Pedro? Acho que tem um ineditismo, né? Assim, a gente sempre procurou fazer coisas diferentes, né? Fazer coisas que o mercado, né, de instituições financeiras ligadas ao varejo até então não tinham feito. A gente, né, buscou nas parcerias também estender, né, aqui os horizontes de atuação da Pefisa. E eu acho que esse DNA, essa vontade de estar buscando sempre inovar, né, trazer um olhar diferente, trazer soluções que possam agregar aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, aos nossos clientes, acho que faz parte do dia a dia da companhia. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso, né? Acho que todo mundo que tem uma alma de empreendedor, que quer sempre construir alguma coisa, deixar o seu legado, a Pefisa tem muito essa característica, né, das pessoas realmente pensarem fora da caixa, buscarem fazer, né, transformar ideias em soluções, né, para o ecossistema ou para fora do ecossistema, e continua presente, né? Acho que você deu vários exemplos positivos, né? A maquininha do Palmeiras, a conta digital que está presente nos nossos parceiros na Pernambucanas, são tantas soluções aí que de fato foram inovadoras e continuam sendo, que de fato acho que não, isso é bom para a nossa indústria. É um motivo, né, de orgulho. É bom para a nossa indústria, cara, porque assim, pensa que isso provoca todo mundo, né? Provoca toda uma cadeia. Fornecedores de tecnologia, como é o caso da RPE, outros varejistas. Então, em todas as indústrias existem esses pioneiros, né? E sem dúvida a Pefisa é um pioneiro na nossa indústria em vários projetos. Isso é muito interessante, isso é muito bom. A gente até tem que agradecer vocês terem aí essa coragem de inovar nessas frentes. Acho que essa alma está muito presente no dia a dia da companhia. Isso é muito legal. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque a gente está falando de 2 empresas totalmente diferentes, entre aspas, né? São 2 empresas com perfis diferentes, uma com mais foco no varejo, outra com mais foco em soluções financeiras,
E as duas marcas são muito conhecidas no Brasil, né? E tem esse elo aí de ser um dos pilares principais da Pernambucanas, mas também tem todo esse ecossistema que a Pefisa construiu aí nos últimos anos, né? É verdade. Ô, Gustavo, deixa eu te perguntar, impacto, relevância financeira da operação da Pefisa hoje no grupo. Quais desses dados você consegue passar para a gente do tamanho do impacto da Pefisa para o grupo Pernambucanas? Eu acho que além da relevância enquanto resultado financeiro, que de fato é algo extremamente relevante, como é na maioria, enfim, das operações de varejo que tem o seu braço financeiro, é o papel que a gente cumpre, né, acho que junto ao ecossistema. De fato, a gente alavanca negócios para o varejo, quando a gente olha os tiers de clientes que têm um LTV maior junto ao varejo, que tem uma fidelização maior, a participação e a penetração de produtos financeiros Pefisa é muito grande. Nós estamos falando de mais de 70% desses clientes é um cliente Pefisa. Sim. Então mostra que é uma importante ferramenta de fidelização, de relacionamento. Então é até difícil quantificar, porque eu diria que ele vai além da última linha. A última linha é importante? Continua sendo. Eu não tenho dúvida de que produtos financeiros sempre cumprirá um papel importante em termos de relevância no resultado das operações de varejo, mas tem toda essa parte de fidelização, de engajamento, de aceleração dos negócios de varejo, que fica até difícil de quantificar, mas é um papel, a meu ver, fundamental. É isso que nos permite passar melhor por momentos como esse. Quer dizer, imagina nosso cliente que hoje está sofrendo com crédito, né, porque a gente é uma alternativa, a gente é um complemento para que ele possa estar cada vez mais presente nas nossas lojas, consumir mais. Então eu gostaria de deixar esse olhar, não só o financeiro, mas do quanto isso é uma alavanca potente, de fato, né, um catalisador de negócio para o varejo. Eu acho que isso é extremamente relevante, né, porque quando a gente fala de NPS, a gente fala do momento. Agora, uma empresa que tem uma operação financeira, você fala da vida desse cliente, né, em todos os momentos que ele está fazendo a compra. E daí eu queria até pegar uma deixa para entender com você qual que é o ticket médio de um cliente que compra com Pefisa e qual que é a recorrência que esse cliente em comparação com as outras formas de pagamento. Ótima pergunta, Thiago. E o que eu posso dizer é que hoje um cartonista, em relação a um cliente que não é, né, Pefisa, hoje ele tem um ticket médio normalmente 2 vezes maior do que o não cartonista, e uma frequência de consumo 50% maior do que o não cartonista. Então, a relação de fato que a gente estabelece com os clientes a partir de produtos financeiros modifica a relação que a gente tem com esses clientes ao longo do tempo, né? E a relação que ele estabelece com o varejo. Então, é uma ferramenta realmente muito potente. Qualquer indicador que a gente possa olhar, né? O ticket médio, a frequência de consumo e do lifetime value do cliente, né? Quer dizer, de fato, você muda a perspectiva de geração de valor desses clientes com a companhia, né? E fora tudo que você captura em termos de hábitos de consumo, de capacidade de consumo, que obviamente vão alimentar o varejo e vão trazer mais elementos para a tomada de decisão do varejo ao longo do tempo. Então, de fato, é uma ferramenta muito potente e a gente acredita muito que e continuará sendo muito relevante. Gustavo, na sua resposta, você já trouxe aqui a minha pergunta, né? Porque você trouxe informações sobre o cartão bandeirado também, né? Porque a Pernambucanas hoje, a Pefisa hoje tem o Private Label e tem um cartão bandeirado que aí permite o cliente utilizar em outros lugares. Como você enxerga a diferença desses dois produtos e a percepção desses dois produtos para o cliente e, obviamente, a parte do risco, né? Porque você está se expondo mais ao risco no cartão bandeirado. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nas operações de varejo, o mundo começou associado ao Private Label, né? É aquela evolução do crediário, né? A gente falou do nosso crediário no Pernambucanas da década de 70, ele evoluiu lá para um produto Private Label, né? Que é aquele produto que vai permitir ao cliente estar consumindo sempre nas lojas, e ele sempre cumpriu e continuará cumprindo um papel importante. O que a gente enxerga também é que desde do avanço, especialmente das fintechs, dos bancos digitais, e de uma oferta de crédito mais acelerada, que o cliente começou a ter opções no bolso.
E o private label, não que ele tenha perdido a sua importância, mas ele perdeu um pouco de protagonismo até pelas opções que o cliente hoje tem no bolso. E aí o cartão bandeirado começou a ser uma alternativa interessante. Primeiro porque ele também cumpria o mesmo papel que as outras soluções que o cliente tinha à disposição, né, que as fintechs ofereciam, que os bancos digitais ofereciam, que os próprios bancos ofereciam. E a gente começou a perceber também que a capacidade de entendimento dos hábitos de consumo do cliente eram bastante importantes, obviamente, para a vida do varejo. Soma-se a isso o fato de que num produto bandeirado, olhando na perspectiva da instituição financeira, a capacidade de geração de receita é muito maior do que num produto private label, né? Você tem outras linhas de receita que você não tem num produto private label. Então começou a ser um casamento perfeito. Você começa a ter oportunidade de gerar receita onde você não tinha até então e começa a entender um pouco melhor os hábitos de consumo do cliente que vão retroalimentar a operação de varejo. Por outro lado, tem o ponto que você colocou, você também começa a ter um nível de risco, um nível de exposição ao risco diferente. E é um desafio, né? É um desafio. E às vezes até gera algumas dúvidas existenciais. Puxa, eu estou aqui com um cartão que no final do dia ele está usando o meu concorrente. Eu estou financiando de alguma forma a compra do meu concorrente. Quer dizer, esse tipo de dúvida sempre surge. E eu acho que é uma dúvida legítima. Mas a gente entende que no final do dia, na medida em que você vai fazendo essa transição com responsabilidade, que você vai aprendendo a ir para esse nível de exposição maior, é uma operação muito saudável. E muitas vezes o private label até tem cumprido esse papel. Você inicia a relação no private label, entende um pouco melhor, né, a capacidade de consumo, os hábitos daquele cliente, e aí você oferece um bandeirado, porque você já entendeu, né, esse cliente, você já tem melhores informações para poder dar um crédito mais ajustado ao momento de vida dele. Então, esse movimento eu entendo que é um movimento que cada vez mais vai acontecer, então cada vez mais o bandeirado ganhando protagonismo em relação ao private label, mas eu acho essa convivência muito saudável, muito saudável, ela é bastante complementar. E vejo o bandeirado também ganhando cada vez mais protagonismo, porque olhando na perspectiva da financeira, é um produto que você consegue capturar um resultado mais interessante do que na operação do private label. Legal. E, Gustavo, hoje, como que está a participação do cartão Perfisa em todas as formas de pagamento? E o outro ponto é qual que é a tua expectativa, se tem muita oportunidade e aonde que você vai atuar para melhorar essa participação aí, porque de fato gera-se muito resultado na última linha da empresa. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Tiago, hoje a gente está próximo dos 22% de participação. Essa participação já foi maior no passado recente. A gente, por N motivos, a gente acabou perdendo um pouco de participação nas lojas. E eu acho que o nosso desafio é, porque de novo, né, hoje cada vez mais o cliente tem alternativas no bolso, né? Você tem que, de fato, gerar valor, você tem que agregar valor àquilo que você está oferecendo. Passa pelas condições comerciais que ele tem dentro da loja, passa pelos incentivos que a gente oferece para que ele possa consumir com o nosso cartão em relação a qualquer outro cartão, passa pelos atributos de valor que você pode incorporar nesses cartões para que a gente ganhe principalidade, né? O Pedro falou da questão da principalidade no varejo. Na Perfisa o desafio é o mesmo, né? Como é que eu ganho relevância no bolso do cliente, principalidade no bolso do cliente e uma proposta de valor cada vez mais clara, que o cliente perceba de fato que ele tem ali um produto que tanto para consumo na nossa marca como para fora, ele tem valor para o cliente. Então, a gente está trabalhando muito em proposta de valor, experiência, benefícios, crédito, né? Obviamente, especialmente para o nosso público, o crédito é um diferencial, continuará sendo, né? Às vezes a gente fica também discutindo, puxa, o que mais eu posso entregar em termos de atributo, de benefícios? O crédito por si só é um baita benefício para uma boa parte do público que a gente atinge, e a gente aqui está sempre olhando para tentar ter a melhor oferta, olhando o conjunto aí dos vetores de... Vou fazer uma pergunta aqui, Gustavo, que essa pergunta ela é oferecida pela Semprodonto. A Semprodonto é uma prestadora de serviços de saúde, de plano odontológico, que atende diversos varejistas no Brasil, oferecendo aí esse benefício para os portadores e, obviamente, gerando essa linha de receita
de serviços financeiros que a Pefisa tão bem faz, como vários outros varejistas que a gente conversou aqui. E a pergunta, e inclusive é mandar um abraço para o Eliseu, que apoia a gente em tudo que a gente faz aqui. O Eliseu, esse cara aí, o que a gente chama para fazer, ele faz. É incrível. E o podcast, ele foi o primeiro aqui a estar junto, patrocinando. Nem perguntou muita coisa, só falou, vamos, que vocês estão fazendo, eu estou dentro. Então a gente tem muita gratidão pelo Eliseu. Bom, a pergunta é a seguinte. O que você diria para um varejista que está pensando em iniciar uma operação de crédito voo solo? Quais as preocupações, a parte boa e a parte ruim? Fala para ele me contratar também, mas o que é que você diria para esse cara que está pensando em montar uma operação própria? Essa pergunta, ela é ótima e ela surge com alguma frequência, né? Enfim. E foi uma pergunta duplamente patrocinada, né? Você viu que ele ainda puxou pro lado dele ainda. É uma ótima pergunta, né? Acho que você já restringiu ao fato de ser uma carreira solo, né? Porque muitas vezes o varejista também tem essa dúvida. Puxa, faço solo, faço com algum parceiro, cedo o meu balcão, né, para essas operações. Mas assumindo que ele tomou a decisão de uma carreira solo, eu acho que vale realmente ele pensar em alguns temas, né? Primeiro, né, toda operação financeira vai exigir um nível de investimento na operação, né? Aqui estamos falando de capital, né? Imagina que ele está indo para uma instituição financeira, ele vai ter requerimento de Basileia, ele vai ter que ter um patrimônio de referência mínimo para poder suportar aquelas operações. Ele vai ter todo um custo de observância, né? Montar uma instituição financeira para você garantir que aquela instituição financeira opere, né, em consonância aí com o legislador, ele tem ali um custo de observância importante. Então ele tem um nível de investimento nessas operações que em algum grau vão concorrer com a operação primária dele, né? Ele vai muitas vezes se questionar, puxa, eu preciso acelerar a minha expansão de lojas, eu preciso reformar a loja, eu preciso modernizar o meu CD, eu preciso ter um outro CD numa região que eu estou expandindo as minhas lojas, e de alguma forma a operação financeira vai concorrer com isso. Eu acho que o primeiro grande desafio é entender, ter clareza de quais serão os requerimentos ao longo do tempo. Porque se ao mesmo tempo que essa operação é uma operação que pode gerar um resultado adicional importante para o negócio, pode ser uma importante alavanca de crescimento do negócio, ela vai trazer requerimentos importantes que precisam ser bem avaliados na largada. Depois eu acho que a estrutura, puxa, eu preciso de uma instituição financeira, eu posso começar com uma operação mais leve, onde eu estruturo um FDIC e eu vou entendendo este negócio e num dado momento, quando eu ganhar relevância, eu parto para uma instituição financeira de fato. Acho que é um tema também que precisa ser avaliado. Muitas vezes, começar já grande pode tornar o desafio ainda maior, porque você vai carregar um custo desde a largada e que talvez a operação demore algum tempo para poder reagir e entregar aquilo que você precisa. Estar cercado de pessoas que conheçam este negócio, né? E aqui, poxa, eu tive a felicidade de estar ligado a operações de varejo há mais de 20 anos, seja na época que eu era um executivo de banco, mas muito ligado às operações de varejo, ou atuando no varejo. Esse é um negócio que eu estou há 20 anos e ainda acho que todo dia a gente aprende alguma coisa nova. É um negócio muito dinâmico, de um mercado que tem crescido e tem se modificado fortemente nesses últimos anos. Então requer pessoas que conheçam do business, que tenham essa vivência do business, porque é difícil achar esse ponto de equilíbrio, né, entre uma operação que cresce num ritmo interessante, mas que cresce de forma saudável, que cumpra o papel de ser um fomentador do negócio para o varejo, mas que não traga problemas para a operação financeira. Então, esse trabalho de gestão é muito importante. Se cercar de pessoas que tenham essa vivência ajudará num processo de ramp-up, de amadurecimento saudável. Eu acho que investir o tempo no início, planejando bem essa jornada, eu acho que é determinante para o sucesso da operação. Porque eu não tenho dúvidas que essa operação, se bem estruturada, se bem planejada, se bem suportada em termos de gestão,
ela tem tudo para trazer muitas alegrias, tanto para a operação financeira, olhando de uma forma isolada, quanto para o próprio varejo. Mas acho que ela tem muitas particularidades que precisam ser bastante pensadas, né? Às vezes a gente, né, vou dar um exemplo aqui também, puxa, não, eu quero ter o meu cartão, pô, mas eu estou de repente no segmento de material de construção que não tem aquela frequência de compras. Se eu não quero ir com um produto bandeirado que talvez permita o relacionamento além da agenda de material de construção, talvez se eu montasse um crediário, talvez fosse mais adequado para aquele momento. E na medida que eu vou ganhando tamanho, eu vou ganhando relevância junto àqueles clientes, aí sim eu poderia pensar num produto bandeirado e aí pensar talvez numa agenda mais ampla de produtos financeiros. Então acho que entender bem a sua realidade, gastar um bom tempo de prancheta aqui, né? Pensando no negócio, pensando o que você espera dele, e em que momentos você pode também ir ganhando maior relevância. Eu acho que essa etapa de planejamento te ajuda muito a ter uma agenda de sucesso em produtos financeiros. Mas eu não tenho dúvida que é uma agenda que, no tempo, deve trazer muitas alegrias para qualquer operação de varejo. É isso aí. Eu acredito também que, tendo bons parceiros, estando cercado de boas pessoas, né, eu acho que já ajuda bastante, né, principalmente com a tua carreira aí. Tiago, quando a gente fala de gestão, você tocou num ponto fundamental. A gestão aqui não passa só por pessoas, né? Passa por buscar os melhores parceiros, as melhores soluções, né? Hoje eu acho que o mercado tem excelentes soluções, né? Aqui, estamos aqui ao lado de uma delas, né? Que é referência de mercado. De duas delas, né? Mas eu acho que estar bem suportado, do ponto de vista de time, de plataforma, de soluções, é o que te garante, né, uma evolução aí segura, uma evolução... Legal. Eu concordo em tudo. Concordo. Eu sempre bato assim, eu falo que uma operação financeira de um varejista, para ela dar certo, ela passa um tripé que pessoas. Assim, não dá para o cara achar que vai montar um negócio desse com um time mais ou menos e que o negócio vai sair do outro lado. Se não está no momento, faz uma parceria. Decide isso. Segunda coisa, o cara tem que ter um varejo bom, um varejo forte. Porque, sem dúvida, eu acho que você há de concordar comigo que a Pefisa não seria o que seria se a Pernambucana já fosse tão forte. Não tem a menor dúvida. Então, cara, não dá para o cara achar que eu não estou bem no varejo, vou montar aqui um braço financeiro e vou me tornar um banco. Não é exatamente assim. Pode até ser, mas historicamente não é assim, né? E a terceira coisa realmente é ter tecnologia, né? Ter tecnologia boa para você fazer o negócio. Eu acho que acaba que a gente converge aqui na opinião e sim, você vai colher bons frutos, mas você tem que, na minha visão, né? Assim, acho que a gente tá falando a mesma coisa no final, é ter esse tripé muito bem amarrado, porque qualquer um sai aqui, o negócio não vai para frente e cai. É bem isso. É verdade, Pedro, é verdade. E você falou do tema tecnologia, né? Acho que com tanta tecnologia hoje à disposição do mercado, né? Escolher as soluções que de fato vão abreviar a sua agenda, né? Vão te dar mais conforto no crédito, na cobrança, nos produtos que você pode oferecer para a sua base. Faz muita diferença, faz muita diferença. Então, concordo. Gênero, número e grau. Gênero, né? número e grau com você. Não, e agora a gente vai para a última parte do bloco, Gustavo. A gente queria saber um pouquinho agora do Gustavo. Quem é o Gustavo aí? 20 anos de mercado, né? Principalmente que você falou, né? De banco e depois de varejo, né? Com esses dois focos. E queria que você contasse um pouquinho aí da história, o que você fez antes, Conta o que você fez do depois. Tupanzinho também, que você falou aí. Do Tupanzinho, grande jogador de futebol. Eu lembro que eu tinha todos os álbuns de figurinha, quando você falou Tupan, eu lembro do Tupanzinho do Corinthians. Como não? Para que, bom, então eu já vou começar falando que eu sou corintiano, então, né? Tenho muito apreço hoje pelo Palmeiras, nosso parceiro, mas sou corintiano. Bom, o Gustavo, eu tenho 50 anos, né? Uma filha, casado, sou do interior de São Paulo, de Tupã, né? Terra lá do Tupanzinho. Sempre fui um cara que gostou muito de esportes, por isso jogava futebol e tive o privilégio aí de conhecê-lo, inclusive. Sou um cara que desde cedo saiu do interior para começar uma vida, né, acadêmica, depois profissional num centro maior.
né? Acabei me formando em engenheiro mecânico e apesar de ter começado a minha vida profissional na engenharia, logo eu me desviei para o mundo, né, de produtos financeiros, o mundo de bancos ligados a varejo. Aí é um buraco sem fim. E ali eu me apaixonei, e, enfim, né, acho que boa parte da minha vida fiquei ali. Mais recentemente tive a oportunidade de empreender também, fiquei muito feliz com essa etapa da minha vida. Mas eu sou um cara que gosta muito de estar com a família, um cara que gosto muito de ler, gosto muito de teatro, cinema, gosto muito de viajar, sou apaixonado por vinhos. Vinho é uma paixão, estou sempre... Temos esse ponto em comum aqui. Tentando aproveitar um tempinho para curtir um vinhozinho. Estou sempre me conectando às pessoas, eu acho que uma das coisas que eu procuro não perder de vista no mundo digital, no mundo que a gente se conecta mais hoje com celulares, com as máquinas do que com as pessoas, eu procuro me desconectar desse mundo digital às vezes para poder estar de corpo e alma com as pessoas. Então eu gosto muito de aproveitar os momentos, principalmente, seja com a família, seja com os amigos, seja com os amigos de trabalho também, para viver a vida que eu vivi durante muito tempo, né? Eu sou de uma geração que viveu um mundo não digital até a década até os anos 90, final dos anos 90, e depois viveu uma outra realidade de mundo digital, e eu confesso que às vezes eu sinto uma saudade positiva. De querer desacelerar, de querer desacelerar. Chegar no lugar e largar o celular. Exatamente, viver um pouco daquela vida menos digital, e eu sinto muita falta disso. Mas realmente, essa vida digital ela é boa, mas o não digital também tem um lado que é nostálgico, sem dúvida. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, Gustavo, que a gente sempre faz para todos os convidados, que é o que o Gustavo de hoje falaria para o Gustavo adolescente, ali talvez final da escola, iniciando a universidade, qual a mensagem que você daria para esse Gustavo lá de trás? Acho que seriam vários os recados, os avisos que eu talvez desse para o Gustavo da infância. Acho que talvez dois deles eu daria com mais intensidade. Primeiro, não tenha medo de arriscar, né? Seja corajoso em tudo que você possa vir a enfrentar, né? Falo isso porque muitas vezes o medo nos paralisa, né? O medo nos impede de abrir portais nas nossas vidas, né? E para uma pessoa que sempre foi mais tímida, sempre foi mais caseira, muitas vezes a coragem enfrentou algum tipo de conflito com esse medo, né? E falar para esse Gustavo, né, da infância, tenha coragem sempre, né? Supere os seus medos, né? Não que o medo não vai existir, não que, né, você vai se livrar dele, mas conviver com ele, saber administrá-lo, certamente te abrirá portas que talvez esse medo maior te paralisasse, te impedisse de acessar esses portais, essas portas. Então essa coragem eu acho que é algo que eu reforçaria muito. Tenha coragem em tudo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, naquilo que você acredita. É isso que te traz protagonismo na vida, né? Então acho que é um tema que eu certamente abordaria. Da mesma forma como eu abordaria a questão da felicidade, né? A coragem, se não direcionada para a sua felicidade pessoal, não aquela que você quer eventualmente aparentar, ou aquela que muitas vezes... Mas aquela felicidade genuína, essa eu acho que ela tem que se sobrepor sempre. Então, o seja feliz é algo que eu sempre falaria. Não deixe de ser feliz. E não deixe de ser feliz, passa por eventualmente recomeçar. Nunca vai ser tarde para recomeçar. Profissionalmente, pessoalmente, a busca pela felicidade, ela nunca deve ter fim, né? Acho que enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está fazendo parte dessa passagem rápida que a gente tem aqui, a gente tem que estar buscando ser feliz todos os dias. Então, com coragem e buscando ser feliz, eu acho que eu daria bons recados para ele tentar chegar num lugar melhor. Inspirador, inspirador. E a gente precisa ter muita felicidade para encarar nosso dia a dia com coragem, né? Então acho que é isso aí, é bem legal. Mas, Gustavo, obrigado pela
disponibilidade de agenda, a gente sabe que não é fácil. A gente vem ensaiando esse espaço aqui na agenda e muito feliz de ter essa oportunidade, essa conversa com você. Conhecer aí esse seu lado amigo do Tupanzinho, ex-jogador de futebol. Ex-jogador de futebol. Já jogou futebol também, isso, né? É isso. Mal, né? Mas joguei. Mas jogou. Isso deixa pra lá. Né? Não vem ao caso, Jogou. Ninguém tava lá, ninguém viu, então tava lá. Eu nunca consegui jogar bola, sempre ajudava como gandula e olha lá, ou zagueiro quebra-perna, né? Então era o máximo que eu cheguei. Tiagão, mais uma vez, obrigado pela Pedro. parceria de sempre. Tá, então, agradecer, pessoal, que vocês que acompanharam, espero que vocês gostem desse papo. A gente fez aqui com muito carinho. Nos sigam nas redes sociais. Isso aí é uma... a gente tá aprendendo a falar isso, Aperta o sininho. Aperta o sininho, se inscreve no canal, no YouTube. E vocês vão gostar bastante desse episódio com o Gustavo aqui. Super descontraído, rindo o tempo todo e leva a felicidade a ferro e fogo ali. Isso aí. Pessoal, eu que agradeço aqui pela oportunidade, um privilégio estar aqui com vocês que são uma referência aqui para o varejo. E obrigado, acho que foi ótimo bater esse papo. E, falando em final de ano aqui, lembrem de fazer suas compras de final de ano na Pernambucana. É isso aí. Usando o cartãozinho da Pefisa. Usando o cartão Pernambucano. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.